Olá, muito boa noite a todos, boa noite comunidade Guita, boa noite a todos aqueles, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que depois fores ver este direto. Boa noite a quem está a acompanhar estas temporadas, esta segunda temporada do Guita Flow. O Guita Flow é um programa que tem como objetivo principal trazer, trazer à conversa, trazer aqui à presença um, pessoas, almas que de alguma forma uh, eu admiro, que me inspiram, que estão ligadas a mim, onde, e com quem já experienciei processos de crescimento, pessoas que de alguma forma eu sei que têm uma voz e que têm algo para partilhar com o público. O Guita Flow é um ponto de encontro entre pessoas, entre humanos, conversas simples, conversas informais, onde o conhecimento, onde a sabedoria, onde os saberes vêm à tona e são elevados. Acredito que é no simples que reside a verdadeira sabedoria e a verdadeira ligação à fonte. Se quiseres, em algum momento, se sentires a ressonância com o meu trabalho, com a minha pessoa, com este fluxo, e se quiseres partilhar comigo um tema ou conversar sobre um tema aqui, basta fazeres-me chegar a tua ideia, o tema, e juntos encontraremos um horário e um dia para o fazermos. Será um prazer. Aqui cabe todo o ser humano, cabe todas as perspectivas, desde que vão ao encontro da evolução, da expansão e, e no fundo, da nossa liberdade de ser. Ao fim e ao cabo, é isso que todos nós, humanos, manifestamos e desejamos, não é? Ser apenas aquilo que viemos ser. Hoje trago um tema que me diz muito, aliás, todos os temas dizem muito, e quando escolho os temas acabo por fazer uma ligação direta também ao meu próprio processo, à minha própria história e a tudo aquilo que tenho vivido ao longo todos estes anos de existência. Um, o tema de hoje, associado, portanto, o tema é crise global, uh, a crise global como gatilho para a consciência humana, associado também aqui à astrologia, pelo nosso querido Luís Resina, que é o nosso convidado de hoje, que já passarei a apresentar. Este tema diz muito porquê? Porque, apesar de nunca ter estudado esta astrologia, apesar de nunca ter mergulhado neste tema, lembro-me perfeitamente e com muito carinho daquelas noites que passava no Alentejo, no meu Alentejo, nas lajes, naquelas lajes quentes, nas noites de verão, com o meu avô. E o meu avô falava das estrelas, falava aquilo que ele sabia, ele nunca estudou, portanto, aquilo que ele falava, a sua sabedoria, o seu saber, era muito da sua vida, era da sua experiência, e eu ficava encantado com as histórias que ele contava. Ele contava-me histórias que hoje introduzimos no mundo esotérico, mas eram histórias de bruxa, histórias de coisas que não se explicavam, e eu ficava a beber daqueles momentos desde muito cedo. E sempre que eu me refiro à astrologia, sempre que me refiro a algo que tenha a ver com este tema, eu lembro-me sempre do meu avô, daqueles momentos em que, apesar de não, aparentemente não aprender nada, mas algo de muito profundo ficou aqui, a capacidade de olhar as estrelas, a capacidade de perceber, ou pelo menos ter consciência, agora mais, de que esta nossa existência aqui e todo este universo é muito mais grandioso, é muito mais do que aquilo que nós achamos que é. E, e por isso este tema me diz muito. Ainda outro dia a falar com a minha querida Vera, falávamos sobre a possibilidade, há um momento, né, para tudo, e talvez eu me esteja a aproximar de um momento de querer aprofundar
esta conexão, esta ligação a este tema. Tenho a minha própria ideia, ao fim de alguns anos, ao fim dos meus 33 anos, que encontrei o meu despertar depois de vários anos a investigar, a ler, a questionar religiões, a desenvolver as minhas próprias abordagens. Mas foi aos 33 anos, com o meu despertar, que as peças do puzzle encaixaram e me fizeram ou mostraram uma realidade, uma clareza, no que diz respeito à existência humana, que me sossegou. E desde então, que já são uns 19, 20 anos, desde então que eu estou nessa poltrona de paz, de sossego, que me permite olhar para todas as realidades com profundo respeito, com profundo amor e também com aquele desejo de querer saber mais, querer saber mais. Então, quem sabe, né? Quem sabe se eu não vou em breve também enverdar por esta via da astrologia. Eu sempre, eu sempre disse e continuo a dizer que antes de qualquer disciplina, antes de qualquer ciência, antes de qualquer coisa criada pelo homem, existiu o homem. O homem, ao olhar o céu, ao olhar as estrelas, ao estudar as suas posições, as estrelas, as luzes, os planetas e por aí fora, foram encontrando uma forma de, pelo menos desenvolveram tentativas de explicar o seu propósito aqui. Um, já li alguns que a astrologia acaba por ser um pouco o reflexo. Um, nós somos o reflexo da astrologia, assim é que é, do movimento dos astros. Mas eu diria quem sou eu? Vamos ter aqui o nosso Luís para falar melhor sobre esta matéria. Mas pensando que o ser humano veio em primeiro lugar, que foi ele que criou esta interpretação, então a astrologia e tudo aquilo que observamos é muito o espelho da nossa alma, é aquilo que vemos, é aquilo que sentimos. Então tudo está interligado. E o bonito de tudo isto é nós conseguirmos olhar para esta temática, para estas temáticas, e não nos deixarmos prender, não nos deixarmos ficar no apego ou condicionados por uma ideia, por uma crença cega. Mas antes de continuar, queria ler aqui um poema, hoje estou muito poético, mas queria ler aqui um poema, isto faz aqui uma ponte com o nosso convidado, que tem a ver com. Portanto, eu vou passar a, a ler o poema, um poema de Fernando Pessoa. Tenho dó das estrelas, tenho dó das estrelas, luzindo há tanto tempo, tenho dó delas. Não haverá um cansaço das coisas, de todas as coisas, como das pernas ou de um braço? Um cansaço de existir, de ser, só de ser. O ser triste brilhar ou sorrir. Não haverá, enfim, para as coisas que são, não a morte, mas sim uma outra espécie de fim? Ou uma grande razão, qualquer coisa assim como um perdão? Ahm, a astrologia, Fernando Pessoa, Luís Resina, eu faço sempre estas conexões e eu fui buscar este poema porque de alguma forma está ligado também à minha história. E boa noite a todos aqueles que se vão aproximando. Podem partilhar desde já o vídeo, certeza que vai ser espetacular este Guita Flow. E então decidi ler este poema por toda a ligação do Fernando Pessoa à astrologia, por ter percebido que ele também era gêmeos como eu, e por esta necessidade de entender a outra parte. Talvez um pouco por isso, e o Luís irá falar um pouco sobre isso, que o Luís sentiu atração pela astrologia. Tinha eu um ano, imaginem só, eu tinha nascido há um ano, já o Luís Resina andava nestas andanças de astrologia, de investigação, de saberes mais profundos. O Luís Resina é astrólogo, numerólogo, espero que diga tudo aquilo que é verdadeiro, investigador, conferencista, palestrante, professor, no fundo, uma existência, uma alma humana
que se dedica ao estudo de si próprio através da astrologia e todas as artes esotéricas e mais profundas, né, que vamos criando, mas também, sobretudo, desenvolve metodologias para ajudar os outros no seu processo de autoconhecimento. Tive o prazer de me cruzar com o Luís Resina há uns bons anos atrás, no início da minha jornada, e, e aquilo que se sente quando estamos perante alguém que já fez um caminho, é uau! Não é preciso estarmos em sentido, mas é aquela frequência de eu preciso de tempo para estar com mais, para estar mais, para absorver este conhecimento, esta pessoa, esta presença. Foi isso que eu senti. O Luís nunca te disse isto, assim, ao vivo, mas pela referência que vou tendo de ti e, e por tudo aquilo que eu senti. Portanto, nós não somos, não nos conhecemos intimamente, mas bastou os poucos encontros que nós tivemos ao longo destes anos para nos conectarmos, pelo menos eu senti isso, a este conhecimento, a esta realidade que é tão profunda e ao mesmo tempo tão simples, quando abrimos o coração, quando abrimos a alma, a cumprir aquilo que acreditamos ser a nossa missão. Por isso, com um sorriso, com o coração aberto, vamos receber o nosso convidado de hoje, o Luís Resina. Se tiverem perguntas, aproveitem para fazer perguntas nos vossos comentários. Estamos aqui para isso também. O Guita Flow também é com a vossa participação que acontece. E sem mais demoras, vou já trazer o Luís Resina à vossa vista. Luís, muito boa noite. Muito boa noite, meu querido. Como é que tu estás? Boa noite, Viva. Muito obrigado pelas tuas palavras e pela apresentação. E achei curioso teres pegado no Fernando Pessoa, porque foi por causa do Fernando Pessoa que eu comecei a estudar astrologia. Eu já estava esoterismo há uns anos atrás, e depois quando percebi que o Fernando Pessoa tinha dedicado tempo, saber e conhecimento a essa linguagem, eu disse, bom, isto deve ter alguma veracidade para ele se ter dedicado a uma parte do seu conhecimento esotérico à astrologia. E pronto, e fiz como ele, comecei a estudar autodidaticamente. Começaste por tua conta mesmo. Comecei por minha conta. Tive só uma pequena apresentação do que era a astrologia, do ponto de vista prático, de como é que se faz um mapa. Naquela altura fazíamos o horóscopo à mão, não é? Então, o Centro Rosa Cruciano, em 1976 ou 7, já não me lembro, abriu um curso, o primeiro curso que abriu ao exterior da astrologia, que era ensinar como é que se fazia um mapa à mão. Eu abri a Capital, um jornal vespertino naquela altura, dei com aquilo e disse, não, vou fazer isto. Era na Rua de Salitres, na casa do Ribatejo, na altura, pronto, foi uns meses, começou em janeiro, acabou em junho, aprendemos a técnica e a partir dali eu comecei-me a dedicar. Já estava em filosofia, a estudar filosofia, e comecei-me a interessar muito pela astrologia. E através da astrologia... Diz. Desculpa, agora já percebi de onde é que vem o nome do Espaço Salitre. É dessa rua? Não. É, exatamente, porque eu abri o meu primeiro espaço, a minha primeira escola de astrologia, abria na Rua de Salitre, em frente, exatamente à casa do Ribatejo, onde eu comecei a aprender pela primeira vez pronto, um bocadinho da prática da astrologia. Pronto. Então fiz autodidaticamente, comecei a mandar vir livros de fora e comecei a estudar e a conhecer pessoas ligadas à área da astrologia. Pronto, e a partir daí desenvolvi para mim próprio. Depois, em 1983, salvo erro, conheci a Maria Flávia de Monsaraz. A Maria Flávia. Uhum. Eu também tive o privilégio de conhecer, de estar muito próximo dela também. Foi ela a única pessoa que até hoje me fez o meu mapa astral. Portanto. Ok. Pronto, e nós entramos logo muito em sintonia um com o outro e depois começámos a falar muito em criar um centro. E em 1987 realmente apareceu esse centro português de astrologia chamado Quiron, que impulsionou muito a astrologia em Portugal, sim. E do qual eu fui cofundador e professor
logo desde o início. Okay. Ainda continuas, portanto, ligado ao Quirón, não é? O Quirón continua a funcionar? Não, o Quirón já não existe Não existe? há uns 5 anos para aí. Desde Maria Flávia partiu em 2019, sim. Depois o Quirón acabou. Mas eu continuo, dou as minhas aulas no Espaço Amar, aqui em Lisboa. É isso, temos já lá pedido algumas coisas. Muito bem, diz-me uma coisa, o que é que, além do Fernando Pessoa e além desta curiosidade, né, pela tua essência, pela alma, pela missão da alma, o que é que achas que te empurrou para esta matéria? Já estudavas filosofia. A tua forma, não é Gêmeos, pois não? De signo. Não, mas tenho a Lua em Gêmeos em conjunção com o Sol do Fernando Pessoa, por isso bebi muito dele. A Lua é uma esponja, é uma antena, pronto, e a linguagem, através do Fernando Pessoa, levou-me a um estudo mais profundo, sim. E, portanto, há umas sincronicidades, então, já estou a perceber. Eu agora percebi, ao preparar aqui este momento, eu percebi que o Fernando Pessoa era Gêmeos, eu não tinha ideia, não sabia. Exatamente. Sol em Gêmeos, ascendente Escorpião e Lua em Leão. Tem um mapa muito interessante, que eu dou sempre o mapa dele aos meus alunos e interpreto um bocadinho da vida dele e porque estas inclinações do Fernando Pessoa em várias áreas, não é? E do estudo do misticismo e do esoterismo, que ele também foi um grande esoterista português, um ser muito especial. Pois eu acredito que, ao fim, isto também tem a ver com a temporada, né, já foi há alguns anos atrás, lá bem atrás, a astrologia, o esotérico, portanto, o tarô, a numerologia, acaba por estar sempre muito relacionado, não é? Eu sempre que ouvi falar em astrologia, eu associava sempre a essa realidade, apesar de agora a astrologia ganhar um lugar especial, ou não? Sim, desde a antiguidade havia as chamadas ciências ou artes herméticas, as ciências herméticas, não é? A astrologia sempre foi a cabeça desses saberes tradicionais, pela sua ligação ao cosmos, de uma forma mais direta, não é? Se formos logo àquelas célebres palavras do Hermes Trismegisto, o 3 vezes sábio, não é? Que a lei da analogia, a lei das correspondências, o microcosmos reflete o macrocosmos e vice-versa, servem de espelho um ao outro. E realmente, para conhecer as leis cósmicas, nada melhor que a astrologia e a astronomia estavam ligadas. Nessa altura não havia separação. Por isso, e a astrologia sempre foi o estudo dos grandes ciclos cósmicos, já nasceu para estudar os ciclos coletivos, os grandes ciclos de influência, e depois a astrologia mais individual nasce na Grécia, exatamente com a filosofia grega. Ou seja, a astrologia, e isto é muito importante porque é muito importante, não é algo que nós estamos aqui a esclarecer também, a astrologia surge para entender os ciclos cósmicos do coletivo antes do individual, é isso? Antes do individual, exatamente, porque a astrologia nasce na Suméria e é revelada através nós chamamos mitos, mas ou deuses, não é? Mas é revelada, a origem é uma origem supraterrestre, ou seja, que é passado aos homens. Como os grandes mitos da antiguidade, é tudo passado aos homens. Por exemplo, na Índia temos os 7 rishis, que passam também conhecimentos cosmológicos. A astrologia na Índia é muito mais tardia. Primeiro vem o ensinamento cosmológico do universo, não é? E depois a astrologia para prever futuro ou para estudar o lado individual é muito posterior, não é? Exatamente. Mas antes disso, há o conhecimento dos grandes ciclos cósmicos que, por exemplo, na Índia, na Pérsia e na Grécia e em Roma, tinha a ver com as 4 idades, idade de ouro, idade de prata, bronze e ferro, não é? E na astrologia, que era as eras, o grande ano platónico, por exemplo, em que o Heraclito de Éfeso já falava, esse grande ano é metade do ciclo de precessão dos equinócios, porque a Terra tem um terceiro movimento, tem um movimento completo de 26 mil anos,
e se dividirmos isso por 2, é à volta de 13 mil anos. E já era muito falado em determinadas civilizações e culturas que ainda não estavam a praticar a astrologia individual, mas já conheciam estes ciclos cósmicos. É mesmo uma realidade que chama, então, para quem tem alguma sensibilidade, né, é um desejo profundo, quanto mais se sabe, mais se quer saber e nunca se sabe nada, né? Ao fim e ao cabo. Mesmo, Quer dizer, vamos sabendo, vamos, ou seja, em astrologia nós dizemos, vamos abrindo o conhecimento em Gêmeos e no signo oposto e complementar dos Gêmeos, que é o Sagitário, vamos encontrando a direção do caminho, a experiência vivencial que é integrada a partir do conhecimento dos Gêmeos para Sagitário. Eu diria que a humanidade evolui mais por 4 signos. Isto é a cruz mutável, que é a cruz do homem comum, em que temos que evoluir pelo conhecimento, pelo eixo Gêmeos Sagitário, e muitas vezes pelo sofrimento, que é o eixo Virgem Peixe. E temos tido. Agora estamos no mês dos peixes, não é? Estamos na fase dos peixes e também estamos a passar por uma fase complicado. Pois, é que a atualidade de hoje, aquilo que se passa hoje, Luís, o que é que, a nível astrológico, o que é que tu tens a dizer sobre isso? O que é que se passa? O que se passa... Bom, para já temos que inserir nos grandes ciclos, em primeiro lugar. Os ciclos dos planetas são, neste grande relógio cósmico, são os ponteiros dos minutos. Os ponteiros das horas, ou dos dias grandes, ou dos grandes dias, estão mais exatamente neste ciclo das eras, na divisão por 12 deste ciclo de 26 mil anos. Nós agora estamos a acabar, podemos dizer que neste ciclo, a primeira idade de ouro aparece ali entre o signo ou constelação, como queiramos chamar, entre Virgem e Leão. Eu vou dar uma palestra sobre isto agora, este mês de março, para quem quer aprofundar este conhecimento. Por isso, que é a fase que nós temos algumas referências em várias tradições, que é a fase onde se deu o dilúvio do Noé. O Noé bíblico, não é? Dá-se o dilúvio por aí fora. Depois vai descendo e podemos dizer que este ciclo de descensão da fase da Idade de Ouro, de algum modo houve uma queda simbólica e literal, podemos dizer assim, das duas formas, em que o homem vai descendo do ser, do self para o ego. Diremos que atinge, nós estamos no ponto mais baixo, e agora já vou explicar esta viragem, em que vimos da grande ligação ao cosmos e aos seres, aos mestres, aos deuses, por aí fora, que estava muito mais ligado a uma filosofia do self, para tomarmos consciência do nosso ego, do nosso eu, e fazermos esse desenvolvimento da construção da nossa personalidade. E depois, neste século XX, principalmente para mim, com o Carl Jung, há uma viragem que é através do eu, através do reconhecimento da sombra, vamos novamente em direção ao self. E estamos exatamente na viragem do século XXI, que é sair do ego para... Temos agora 12 mil anos a subir em direção ao self. Só que... Exato. Só que nesta viragem de charneira, diremos que isto é um ponto de charneira, ainda por cima estamos, se começarmos na era do leão há 12 mil anos atrás, estamos agora a entrar na era de aquário. Cada era tem 2160 anos, mais ou menos, e a mudança de cada era traz logo grandes modificações sociais e coletivas. Basta ver que na era de peixe, quando começou, por exemplo, o cristianismo, em que os primeiros cristãos desenhavam o símbolo de peixe na areia
que era um símbolo para eles de que entrada na nova era. O que é que se dá? Dá-se a queda do Império Romano, logo a seguir, não é? Por isso, há uma transição, saímos, o Egito também acaba mais ou menos a cultura egípcia, exatamente, e nesta mudança de era há sempre transformações, quedas de impérios, desencadeamento de novas culturas, novas formas de olhar para a vida e para o mundo. Pronto, grandes transformações coletivas, que é isso que se está a passar nesta fase. Os planetas vão-nos dizendo, agora vamos para os planetas, a congregação de planetas, os seus aspectos geométricos, os ciclos, que são as conjunções, quando eles fazem a fusão uns com os outros, vão-nos dizendo quais são as décadas e os anos em que as coisas se vão intensificando. Por isso, eu quando dei a minha última palestra em março de 2025, falei do ano astronómico, ou do ano, o ano orgânico, que realmente começa em Carneiro ou Áries, não é? Como se diz. Esse é o ano vital em termos da própria energia do ano. E falei em 2025 que íamos ter 2 anos muito, muito fortes, muito puxados, de grandes transformações sociais, coletivas e individuais, porque isto não é só para o coletivo, os indivíduos também estão... No fundo estamos a ser levados e empurrados, né, por todo este movimento para o self, né, para esta consciência mais expandida, né? E por outro lado, também numa era de aquário, em que o mundo fica como uma aldeia, que nós sabemos tudo o que se passa, não é? Esta relação entre o individual e o coletivo é muito mais próxima, não é? Estamos a fazer também uma espécie de fusão da consciência individual com a consciência coletiva. Não é? Quem nós somos e como um todo para onde estamos a ir e quais essas transformações, tudo isto é muito mais forte na época em que estamos a viver. E então, em 2025 eu falei exatamente que estávamos com energias muito fortes no final de Peixes e Saturno estava a entrar em Carneiro e Neptuno também entrou no grau 0 de Carneiro durante uns meses, depois devido ao movimento retrógrado aparente da Terra, quando olhamos para os planetas, parece que voltou a Peixes para fazer uma espécie de síntese daquilo que do trabalho que era necessário realizar, e o trabalho em Peixe com Neptuno e Saturno. Neptuno em Peixe é um trabalho de unificação cultural, unificação dos povos para olharem para o lado espiritual da vida. Como isso não aconteceu assim em larga escala, claro, acontece em alguns seres individuais, mas não aconteceu em larga escala, claro que temos que passar pela fase do sofrimento que agora estamos... Este ciclo desencadeou, porque agora o Saturno e o Neptuno entraram em Carneiro. Carneiro é um signo guerreiro, não é? E que quer modificar as coisas à sua maneira, por isso nem pede licença, exatamente como o Trump fez, não pediu licença. Isto é Carneiro no seu melhor eu vou por aqui independentemente do que os outros pensam ou fazem, não é? Então houve aqui um arranque já de energia para mexer no caldeirão, como se diz, no caldeirão social coletivo. Deixa-me só fazer esta pergunta. Este tipo de ciclos e isto que acontece, portanto, estes trânsitos todos dos planetas, estas conjunturas e, portanto, respectivamente ao comportamento do coletivo e do individual, isto ao fim e ao cabo são ciclos que se repetem, não, portanto, ou seja, nós já vivemos numa determinada escala essa necessidade de descoberta, não é? Sempre pouco. Desculpa. Claro que sim, são ciclos que se repetem, mas nunca da mesma forma, porque o tempo é espiral, o tempo não é linear, o tempo é uma espiral que se repete em algumas voltas da espiral, mas nunca da mesma forma e da mesma maneira, porque todos os momentos são únicos.
Exatamente. E nesse aspecto a parte reflete o todo. É como a teoria dos hologramas, não é? Em que a parte reflete o todo. Daí que, sim, nós vamos aprendendo e repetindo algumas experiências até que possamos passar para a espiral seguinte, chamemos-lhe assim. Isto é um caminho em espiral em que vamos aumentando a nossa consciência na interação com a vida, com o mundo e com os outros, não é? Por isso, a parte... Sobretudo connosco próprios, não é? Porque eu acredito muito que esta questão de quanto mais nos conhecemos a nível individual e quanto mais também vamos sabendo do nosso papel no coletivo, mais é a nossa contribuição para o conhecimento geral, não é? E até para contribuirmos para que estes ciclos se tornem mais coesos ou mais produtivos, falando assim, de forma básica. Sim, sim, sim. Isso é muito, por exemplo, agora na era de Aquário é muito importante cada um. Era de Aquário é o ascendente. Quando nós olhamos para o ponto oeste, começamos a ver a constelação do Aquário a nascer, ou o signo de Aquário. Agora não vou falar sobre a diferença entre que são os signos tropicais e signos siderais, mas sim, Não, mas vemos... isso é um assunto para quem quiser, quem tiver interesse, eu estou aqui a passar aqui o teu site, Sim, luisresina.com, é irem ao site, verem os cursos, se estiverem interessados, é inscreverem-se e fazerem a formação, não é? Portanto, isso são detalhes mais no centro. profundos. E depois dou palestras também sobre Uhum. esses assuntos, sobre essas temáticas, exatamente. Mas então eu estava a falar que agora que estamos a entrar nesta era de Aquário, o que é que esta era pede? Pede o intercâmbio e a cooperação entre dois signos, que é o Aquário no ascendente e o Leão, que é o signo oposto complementar. Leão é o símbolo do eu, do conhecimento de nós próprios. Por isso, o Leão fala muito de encontrar o centro dentro de nós próprios e fazemos o processo de, como é que se chama? Sim, de autorrealização pessoal e de empoderamento. O processo de empoderamento pessoal está muito ligado ao Leão, porque é um signo de fogo que está ligado à identidade e que rege o chakra cardíaco, o coração. Por isso, tem que haver aqui um empoderamento muito forte. Isto é uma proposta para o coletivo e para o individual. Quanto melhor nos conhecemos do ponto de vista individual, melhor nos relacionamos com os outros, porque Aquário pede muita relação, pede que realmente que o mundo seja uma aldeia e que nós interagimos e escolhemos os nossos parceiros, os nossos amigos, os nossos grupos, as nossas associações, mas claro, para eu estar melhor no coletivo e no grupo, eu tenho que ter uma consciência individual forte para não me perder no seio do coletivo. Não é? Uhum. Então, este texto pede muito uma transformação individual e pede muito um crescimento anímico, chamemos-lhe assim. Esta é a proposta coletiva, pois cada signo onde nós temos o Sol é a proposta individual de integrarmos a energia desse signo do ponto de vista mais individual, mas também temos que integrar a do coletivo. Pois, claro, e faz parte, não é? E isso temos que levar em conta. Só uma curiosidade. O Luís, na sua vida, no seu dia a dia, agora é uma pergunta assim mais pessoal. Sim, Portanto, a astrologia, eu acredito que ao fim destes anos todos, porque eu comecei a perceber que o Luís começou a estudar, começou a trabalhar nesta área, começou a mergulhar nesta área a partir de 75. 75 eu tinha 1 ano. E eu, só se já ganhamos assim a noção do tempo. exato. Durante o tempo todo, o Luís rege em parte os seus comportamentos, as suas decisões, por exemplo, como Fernando Pessoa fazia, não é? Por aquilo que sei, muito à base da astrologia mesmo. Ou seja, quando eu comecei a estar nos primeiros anos, procurava esse tipo de correspondência ou de ligação entre aquilo que eu faço e os astros. Mas isso mudou, a partir de um determinado ponto de vista mudou, quando aprofundei ainda mais esse conhecimento. Hoje em dia eu não faço as coisas em função dos astros, ou seja, exerço o meu livre-arbítrio, mas gosto de ver os astros como forma de
para eu saber se eu estou realmente em sincronicidade com o cosmos. E Sabes uma coisa? Desculpa. Sabes que, e acho que foi com a Vera que isto aconteceu. Nós tínhamos um evento marcado. Não, nós pensámos em marcar um evento. E falámos, não, da parte da Vera falou, porque a Vera, como astróloga, portanto, está mais ligada a essa temática, e falou na data ideal, na conjugação, e pronto, não interessa. E eu sugeri a mesma data, sem saber nada da astrologia. Sim. E, ou seja, coincidiu com o que na astrologia estava a acontecer, ou que era o ideal, o momento ideal, era o mais propício. Isso fez-me pensar isto. Quando nós nos conhecemos, ou quando pelo menos acreditamos que nos aproximamos daquilo que é a nossa verdade mais pura, aquela verdade que é para além dos papéis que desempenhamos, para além das ideias que temos de nós e por aí fora, será possível nós criarmos este tipo de alinhamento com os astros, ao ponto de estarmos, sem pensar no assunto e sem ter o conhecimento, de agirmos perante isso? É como afinar um instrumento musical. Se o instrumento está afinado, ele entra em consonância e vibração. Ou então, eu também dou muito o exemplo antigamente tínhamos aqueles rádios que nós precisávamos de sintonizar, não é? Temos que sintonizar ali com a antena para, senão sai ruído, não é? Por isso, se nós estivermos sintonizados, nem precisamos muito de pensar se vai correr bem ou mal, ou se o tempo é para isto ou para aquilo, porque sabemos intuitivamente. Sabemos intuitivamente a situação. Agora, independentemente disso, sim, o livre-arbítrio é utilizado em pequenas coisas, mas se nós estivermos sintonizados com o cosmos, quase que não precisamos de livre-arbítrio. Porque estamos em sintonia com as frequências. E isto também dá uma paz de espírito, porque eu não me preocupo. Eu que sei muito sobre os ciclos mundiais, não me preocupo com aquilo que se passa no mundo, porque sei qual é a direção para que isto está a caminhar. Exatamente. Pronto, isto haver aqui mais uma crise ali ou mais ali, não é. As pessoas giram muito em função de isto é o fim do mundo, e o que é que vai acontecer, e isto fora. Não, isto faz parte de ciclos que estão a fazer o seu processo. Por alguma razão, nós temos que ir por aqui e está a acontecer isto por algum motivo forte. Temos que perceber o que é que está por trás disto, o que é que motivou isto, o que é preciso mudar e transformar. As energias agora pedem inovação, pedem criatividade e inovação. E há coisas velhas que estão já decadentes e que precisam de também se ir embora e cair. Pronto, se vocês virem as palavras-chave que eu às vezes ponho na ligação com os planetas, por exemplo, o que é que diz o Saturno-Neptuno? Diz exatamente fusão e diluição de impérios e de novos sistemas organizacionais. Ora, nós neste momento estamos com esta conjunção Saturno-Neptuno que é um ciclo que dura 36 anos, Saturno-Neptuno, e que começou agora a 0 graus de Carneiro. Claro que a 0 graus de Carneiro é curioso, parece que só foi há 6.000 anos atrás essa conjunção a 0 graus. 0 graus é mesmo o início de tudo, a gente não sabe para onde é que vai, é mesmo alguma coisa que está a nascer no seu ponto zero. Por isso tem o potencial para ser tudo. Vamos ver o que é que origina esta energia. Mas é um novo ciclo forte. É isso. Normalmente as pessoas quando não sabem, né, não têm não sabem esta parte, é muito esta expressão do é o fim do mundo, e às vezes falo com a minha mãe, isto é o fim do mundo, quando vejo notícia e tal. Exato. Mas na verdade é o fim de uma realidade de consciência. É isso que está a acontecer. No fundo, é tudo à volta da consciência. Os ciclos acabam por acontecer sempre à volta da consciência. Porque se não há unidade no mundo, se não há... nós estamos sempre a cair nos mesmos erros, de que só olhamos... devíamos olhar a coisa de uma forma holística para tudo o que está a acontecer, não é? E no futuro, na era de Aquário, não vai haver nações. As coisas têm que ir para
para uma unidade em que reconhece o individual, sim, reconhece o individual, mas, ou seja, a questão da unidade como consciência planetária é mais forte do que qualquer nação, não é? Por isso, as nações como... São regiões com as suas culturas, por aí fora, mas que estão num todo maior. Não é? Por isso tem que haver uma evolução de consciência planetária. Essa evolução de consciência planetária passa por processos de crise. Crise, segundo os gregos, da Grécia Antiga, era a oportunidade de transformação. Não há transformação sem crise. Por isso ela é necessária para haver os pontos de passagem. E tudo isto é uma proposta porque os próximos, vamos chamar-lhe assim, os próximos 12, 13 mil anos é para voltarmos a uma época de idade de ouro, ou seja, em que realmente os princípios arquetípicos do universo, os grandes princípios também que o Platão falava, por as formas platónicas, essas coisas todas, são valores eternos em que os seres e o indivíduo têm que se voltar a reaproximar de valores essenciais, não é? Esses valores essenciais não permitiriam o desequilíbrio e a instabilidade que existe, pronto, no mundo em que vivemos, claro, que há muita... Agora, nós também vivemos uma situação muito especial, nunca houve tantos seres na Terra encarnados. É isso, por acaso, ia tocar exatamente nesse assunto. Porque apesar de Plutão já ter referido isso, apesar de tantos lá atrás terem referido tanta coisa que se eterniza, né? Porque ao mesmo tempo nós estamos a falar das mesmas coisas que foram faladas lá atrás, que houve alguém que falou e que foi tido como louco e por aí, não interessa, mas hoje somos mais na Terra. Portanto, se calhar isto será uma fase será uma fase especial, será uma... É uma fase especial. Nós estamos na fase da lua cheia, simbolicamente, referente ao ciclo de 26 mil anos. Por isso, é uma fase de oportunidade de maior consciência para todos os seres encarnados. Daí que tenham vindo todos lá de cima. Porque, para mim o ser humano vem das estrelas, sim. Está ligado a outros. Nós não somos os únicos habitantes no universo. Pois, eu ia te dizer que pois, nós vamos ficar aqui com um contrato qualquer, temos que fazer um contrato porque temos que ficar a falar desses temas também. Que eu queria que tu, se quiseres, claro, e devemos ter a oportunidade de falar. Mas sabes que falando nas estrelas, eu uso muito o termo fonte, mas sempre que uso o termo fonte, o retorno à fonte, vimos da fonte e a fonte, é muito também ligado às estrelas, talvez por aquilo que o meu avô me passou, não sei. Mas também... já não sei onde é que está escrito isso, mas dizia que cada alma tem a sua correspondência com uma estrela do universo, não é? Por isso que cada um tem a sua estrela, tem uma ligação realmente efetiva, e essa estrela que nos guia e que por exemplo, na tradição, por exemplo, cristã ou católica, é o anjo da guarda, em todas as tradições há essa relação com um ser superior que nos está em conexão, e esse ser, se calhar, está em conexão exatamente com uma estrela, com um planeta, por aí fora. Por isso nós estamos sempre conectados a energias do cosmos, não é? E estamos estão a cumprir os seus ciclos, estão sempre em movimento, portanto, vão fazer a sua parte. E nós somos, cada um para o seu lado, não é? Exato. Eu diria que a Terra é um planeta de aprendizagem, em que isto não é uma colónia de férias, não. Isto é uma aprendizagem mais no duro, na experiência. Na experiência, a Terra é o elemento Terra que é mais corporal, por isso temos que descer à matéria, esquecemos da nossa origem divina, esquecemos do lado espiritual da vida, porque se houvesse... Há outra coisa, a era de Aquário é uma era espiritual, onde há uma relação... Há um equilíbrio muito grande entre espírito e matéria, e em que a tecnologia tem que ficar ao serviço do coletivo e do homem, não é? Por isso, não tem a ver com religião. As religiões faziam parte da era de peixe destes últimos 2000 anos,
Agora é mais a consciência do ser, do indivíduo e da sua relação com o universo, sim. E a astrologia é uma linguagem universal que estará sempre ligada a este processo de tomada de consciência. E nesse sentido é uma linguagem muito, muito acessível, porque é uma linguagem universal. E agora, outra a inteligência artificial é uma coisa que pode ser bem usada, pode nos unir muito. Pode ajudar o homem a ir mais longe e a trazer união nos povos. Porquê? Para já, porque falamos através da inteligência artificial, podemos todos falar a mesma língua. Deixamos de ter a divisão que, do ponto de vista do mito, foi a Torre de Babel, não é? Que dividiu os seres e cada um criou mais lutas, conflitos, por aí fora. Por isso temos que ver o bem comum. Esse aspecto coletivo e social pode ser, se utilizarmos a inteligência artificial bem, é muito boa, porque ela até pode nos vir a dar muitos bons conselhos no sentido se as pessoas fizerem as perguntas certas, ela responde muito bem. E deve saber fazer as perguntas certas. Porque lá está outra aprendizagem que é muito importante nesta fase. É aprender a fazer as perguntas certas. Exatamente. Isso eu diria que sim, que temos no nosso campo de ação meios para poder evoluir mais rapidamente. E a era de Aquário, com a tecnologia que tem, que lhe está associada, pode nos levar mais rapidamente a adquirir expansão de consciência. Mas também, se entramos na divisão, ficamos completamente caóticos. Não é? E uma coisa, a questão falando da evolução e falando de todo esse processo, e falando em inteligência artificial, portanto, tudo isto que nós que estamos a atravessar neste momento, enquanto nós vamos nos habituando, né? Adaptando, vamos crescendo, evoluindo. A astrologia, ela também vai evoluindo na forma como interpreta, na forma como lê, ou isso fica sempre, a base é sempre igual, fica sempre Não é, digamos. eu diria que não é a astrologia por si própria que vai evoluindo, é o ser humano que ela interpreta, que usa. Exatamente, interpreta, que a usa, que vê novas possibilidades, que descobre outras formas, outra relação dos arquétipos e que estabelece outras pontes e que permite tirar outras ilações e que, por exemplo, eu agora faço sempre muito também relação, eu também dou aulas de astrologia esotérica e nesse aspecto faço relação com os chakras, faço a relação com os 7 raios primordiais, pronto, entre noutras áreas que já tinha estudado há muitos anos atrás, mas que agora para mim é mais fácil fazer pontos e relações, não é? Claro. Isso ajuda a expandirmos a consciência, sem dúvida, sim. Ou seja, na verdade, e pegando aqui naquilo que estavas a dizer, portanto, a astrologia mantém-se, o que vai evoluindo é o humano que a usa, que a lê, que a interpreta. E Pronto, que tira partido dela. tira partido dela. Portanto, sempre voltamos ao mesmo, não é? Que às vezes isto tem uma questão que é, muitas vezes, e eu próprio passei por essa questão, em que quando nós conseguirmos usar bem, da mesma forma temos que fazer boas perguntas e as perguntas certas à inteligência artificial, se nós conseguirmos usar a astrologia como deve ser usada, nós podemos, digamos, deslizar na evolução, né? Tudo ficará mais fácil. É isso? Sim, vou dar um exemplo. Por exemplo, temos que ver isto a partir do desenvolvimento humano. Pegar num signo, Gêmeos, por exemplo. Gêmeos, ao nível da personalidade, é regido por Mercúrio. E Mercúrio diz o seguinte, diz que estamos num mundo de dualidade e uma coisa pode ser isto ou pode ser aquilo.
e é sempre opiniões, e não sai da opinião, e depois rola muito, ou seja, como a mente é muito dual e a mente é muito forte em Gêmeos, ela fica às vezes a derrapar na dualidade. Mas se formos para o regente esotérico do signo Gêmeos, temos Vênus. E o que é que Vênus diz? Vênus é o coração, é o chakra cardíaco. E Vênus vem unir a polaridade da mente. E através do amor, ou da afetividade, ou do relacionamento, ela supera a dualidade, integra os pares de opostos e sobe uma oitava acima na espiral. E depois ainda há o regente monádico, e o regente monádico ainda sobe outra oitava acima na espiral. Por isso, um signo ou um planeta, uma energia, tem várias frequências. É como na música. Agora, a frequência é 400 e tal, ou 500 e tal, que uma que dizem que é o não sei que é a linguagem. Tem vários. Exatamente. Pronto, na astrologia é a mesma coisa, só que a maior parte, 90 e tal por cento da astrologia que é difundida, está mais no plano mais básico. É isso. Eu acho que, e quando pensei em trazer-te aqui e falarmos, e trazer também a astrologia de volta à minha vida de uma forma diferente, que é convosco, né? Com o ter a oportunidade de ter acesso a este conhecimento, estar próximo de pessoas como vocês, como tu, a Vera e por aí. Exato. Foi muito isso. É muito esta necessidade de desmistificar e de trazer à tona também uma outra ideia da astrologia, porque eu próprio também tinha uma ideia assim, né, muito básica. Claro, é o que a maior parte das pessoas tem, porque realmente a astrologia que foi difundida, ela começou no século XX com os mídias franceses, que nem eram astrólogos, mas começaram a falar daquilo do signo solar, assim, de uma forma muito, muito banal, chamemos-lhe assim, e eram criações, os fediversos, não é? Assim um bocado. Mas a astrologia é muito mais do que isso, levada de uma forma mais profunda, engloba muitos planos da vida e tem muitos outros tipos de ligações, porque, por exemplo, um mapa do céu é como se fosse um holograma onde nós temos imensas energias, não é só o Sol, é o Mercúrio, é a Vênus, é o Marte, é o Júpiter. Há planetas pessoais, há planetas sociais e coletivos, há planetas transpessoais. Por exemplo, este ano de 2026 nós temos aqui uma série de configurações geométricas de Urano, Netuno e Plutão, que são planetas transpessoais que pedem uma nova dimensão. O Dan Ruder chamava os embaixadores da galáxia. Por isso, eles pedem uma conexão já com a vida espiritual, algo mais estava acima dos nossos problemas comuns. Quem está nessa frequência vai ser muito bom para essas pessoas. Quem está numa frequência mais baixa sente-se um bocadinho perdida, não é? Pronto. Então há todas estas conexões que devem ser feitas e não é? No fundo, aprofundadas, não é? E compreendidas, não é? Compreendidas. Exatamente, pois, porque... Deixa-me só fazer uma pergunta antes que me passe. Sim. Há bocadinho estavas a falar aqui nas influências do signo e eu quero aproveitar aqui a deixa. Eu sou Gêmeos e tenho o meu ascendente em Capricórnio. Eu acredito que muito, pelo menos aquilo que eu sei, penso que estou certo, por aquilo que me lembro. Mas eu acredito que, no fundo, eu sou Gêmeos, sou muito essa parte mental, passei muito por essa parte. Quando vivi as experiências que vivi, passei por uma experiência quase morte, depois o meu despertar aos 33, aquela experiência de 24 dias em Cuba, trouxe-me de volta, mas aí está a união através do coração, eu sinto muito através do chakra cardíaco, e a partir daí o equilíbrio instaurou-se, portanto, eu senti, como se me sentasse, eu costumo dizer que estou sentado numa poltrona de paz. Isso pode estar relacionado também com a influência do Capricórnio, que me dá esta ideia de pés na terra, apesar de ter os meus devaneios, não é? Eu diria que é o diálogo entre a criança e o velho, ou entre a criança e o sábio.
Porque, porque o Capricórnio é o crescimento maduro, o ascendente, e também há depois de diferenciar muitas coisas, porque o ascendente é o projeto de desenvolvimento da alma nesta vida e o Sol é a consciência da nossa identidade, da nossa personalidade, que se deve pôr ao serviço da alma. Isto na astrologia esotérica. Mas a astrologia esotérica não é um conhecimento, ou seja, ela não existe como em escola, por exemplo. É algo muito, sim, é muito especial, não é? É muito único. É muito único. Eu comecei a dar esta cadeira, vamos chamar-lhe assim, na escola Trigo de Fogo, que é a escola que está mais virada para um conhecimento esotérico, e eu dou lá um sexto ano, que era equivalente ao que a Maria Flávia dava no Quira, não é? Pronto, e ela convidou-me, na altura, fui o primeiro astrólogo português a dar uma cadeira de astrologia esotérica no Quira em 2004, 2005, foi, exatamente. E então, esta é trazer a astrologia também para o plano espiritual, porque às vezes a astrologia é muito... pode ficar também muito ao nível do senso comum, chamemos-lhe assim. Exatamente. É isso, mas é exatamente isso que eu sinto, que eu tenho sentido, e por isso estava também a falar o outro dia com a Vera, que eu sinto aqui um chamamento, eu sinto aqui uma ligação, mas tem a ver com isso, com uma abordagem muito mais profunda, filosófica até, se quisermos, poética. É algo que me atrai. Não é a parte esotérica também, de alguma forma, mas a partir desta compreensão, a partir deste ponto de vista, desta perspectiva, é algo que se as pessoas entenderem, conseguem, se calhar, usufruir mais. Não é? Eu posso falar de mim porque, assim, eu quando entrei em filosofia na Faculdade de Letras, andava à procura do saber. Estava à procura do conhecimento. Gostei muito da filosofia antiga, grega, tinha um professor realmente muito interessante e fascinei-me um bocado. Depois vi que o curso não me interessava muito, porque era a história da filosofia e certas cadeiras que não me puxavam muito. Eu tinha estudado psicologia por mim próprio também, para perceber melhor a mim mesmo. E foi na astrologia que eu juntei a filosofia e a psicologia. Pronto. Foi através de uma experiência vivencial em que eu fui cobaia de mim mesmo. E então senti que a transformação foi exatamente por essa relação, pelo estudo de mim próprio e pela relação que eu ia estabelecendo com as pessoas. Por isso, daí que ser aquilo, como eu sou signo da balança, também procuro um bocado esse lado relacional, não é? Tenho Sol em ar e a Lua em ar, a Lua em Gêmeos também é ar, estabelece muitas pontes e relacionamentos, por isso para mim é muito importante também estar relacionado com os outros e ao mesmo tempo ia fazendo um trabalho pessoal e individual de autoconhecimento muito próprio. Acho que agora tocaste numa parte, e já quase a terminar aqui a nossa conversa, porque nós temos conversa para mais 2 ou 3 horas, e temos uma eternidade. Mas uma coisa puxa a outra, e são temas interessantíssimos e enchem a alma, não é? É assim que eu sinto. E agora aquilo que tu acabaste de dizer, que é tornaste cobaia de ti mesmo. Eu identifico-me exatamente com isso. Quando nós temos a coragem, e isso eu falo muitas vezes, quando nós temos a coragem e a capacidade de partilharmos nesse sentido, ou seja, dizer aos nossos alunos, dizer às pessoas que estão connosco, que desenvolvam capacidade para se tornarem cobaias de si mesmos, de aprendizes de si mesmos, de viverem a experiência em primeiro lugar, eu acho que isso aí é o ponto de começo, é o ponto de início para a verdadeira evolução, para a verdadeira ascensão, digamos, na direção do o autoconhecimento, claro. Isso é maravilhoso. Meu querido, o que é que temos a dizer às pessoas? Imagina que temos aqui pessoas, com certeza que vamos ser vistos por várias pessoas, que se calhar não têm a noção de astrologia, ou que querem fazer alguma coisa dentro deste campo. Qual seria o teu conselho? A pessoa deverá começar por um curso. Isto também é uma pergunta que eu estou a fazer por mim, também, de alguma forma.
eu já, do género, quero saber mais de astrologia. Eu faço um curso de 5 ou 6 anos ou começo por um curso mais abrangente, inicial, só para ter um primeiro contacto. O que é que aconselhas na Eu tua... hoje aconselho logo um primeiro ano para a pessoa ver a linguagem, ou seja, é como aprender uma língua em que nós temos que saber o alfabeto, a gramática, as relações entre o que é um signo, o que é um planeta, o que são as casas astrológicas, o que são os aspectos que estão ligados a figuras geométricas, não é? Essa interação, essa relação toda entre como é que a energia se distribui, o que são os ciclos, essas coisas todas. Por isso, um primeiro ano dá logo uma noção da linguagem astrológica. Depois, se a pessoa quiser desenvolver, eu pelo menos, eu dou 3 anos, acho que 6 são muitos, depois faço temas... Estou baseado naquilo que eu vi no teu site, tens lá, acho que são até 6 anos, não é? 6º ano, pelo menos foi aquilo que eu vi. O 6º ano é uma, ou seja, é um ano que eu dou na escola Trigo de Fogo. Não sou eu mim próprio, eu tenho um curso de 3 anos que eu chamo o curso essencial da astrologia. Pronto, para a pessoa ter um enquadramento do que é a astrologia em várias áreas e vários conhecimentos. Depois há matérias específicas que são desenvolvidas quer em workshops, quer, por exemplo, num ano de astrologia esotérica, que eu dou também nessa escola Trigo de Fogo, sim. Funciona como ano letivo, é isso? Tipo, o ano letivo, tens um Sim, ano letivo? funciona como um ano letivo, sim. Uhum. Okay. Pronto, como se fosse uma cadeira universitária, sim. Muito bem. É um pouco isso. No geral, diz qualquer coisa partilha qualquer coisa do teu sentir relativamente ao uso da astrologia para as pessoas que nos estão a ouvir. O que é que poderias o meu dizer? conselho para este ano é cada um ser herói de si próprio. Isto significa um contacto maior com o seu fogo interno. Carneiro é o primeiro fogo e é o fogo simbolicamente que nos liga ao cosmos. Por isso recebemos Prometeu, foi castigado por Zeus por trazer o fogo para os homens, não é? E esse fogo desce primeiro pelo chakra coronal, não é? Pronto, e nós temos de ter essa relação e desce aqui e depois está no primeiro chakra, no chakra base, não é? Na base. Exatamente, por isso cada um tem que fazer a relação com esse fogo ígneo e ascender e no fundo despertar em si outras capacidades, autoconfiança, que Carneiro também tem a ver com autoconfiança, de descobrir por si mesmo, enfrentar o desconhecido e perder o medo. Cada um tem que fazer isso, tem que fazer a viagem do herói, do Joseph Champel, que também tem... Olha, ele era carneiro e fez aqueles vídeos todos sobre a mitologia e o despertar do herói, a jornada do herói. Por isso, agora que estamos com energias de carneiro forte, é este despertar do herói, não é? E de haver confiança de que cada um está conectado com algo superior. Porque se perdemos essa conexão, se perdemos a conexão espiritual, estamos ao sabor das marés, e as marés vão ser muitas, não é? No fundo, ficamos ao sabor das marés e ao sabor do sofrimento, né? Do mais denso, né? Claro. Por isso temos de estar centrados e fazer esse processo. É uma oportunidade, porque também a energia cósmica está muito forte nesta altura, porque nós temos vários alinhamentos e um deles é exatamente um alinhamento também com o centro da galáxia, o que em termos de energia é muito exponencial. Não é? Acho que tu estás a falar nisso e eu estou a olhar para mim, para o meu próprio processo, e às vezes vou partilhando isto com as pessoas que estão mais próximas. O que tem acontecido comigo, e talvez, não sei, se calhar posso estar a dizer vou dizer uma asneira, ou estou convencido, ou é arrogância da minha parte, não sei, mas este alinhamento, ou esta sensação de que há um alinhamento com
com tudo isto e pela Sim, paz que sinto, pelo fluxo natural, ou seja, eu marco um evento, eu tenho uma ideia, eu construo e consigo perceber que a ideia vai fluir, que o evento vai acontecer, que o evento não vai acontecer, e agora a sensação que eu tenho é como se uma frequência aqui à minha volta me tivesse a dizer: "Pá, abranda, fica lá quietinho um bocadinho, algo maior está para vir, algo maior vai acontecer". E de repente outras coisas surgem, mas o interessante disto é, é saber ler isto, sabes? Isto é sim. possível, não É é? É possível, sim, claro. possível. Podemos, há algo dentro de nós que sabe. Pode estar é adormecido. Ma ma mas sim. Pois há técnicas que podem despertar, como os saberes tradicionais, a astrologia, Uhum. isto, mas é sempre um despertar daquilo que já está em nós, sim. É como se estivesse numa fase e se calhar estamos todos nesta fase, é que, ok, já chega desse patamar, já chega dessa repetição de comportamentos, de ensinamentos, de dar, né, de partilha, e vamos passar ao outro, né? E eu sinto que, no fundo, o coletivo também está muito assim. E era tão bom que toda a humanidade conseguisse perceber isto assim, não é? Mas pronto, temos que Pois, fazer a nossa parte. exatamente. Meu querido, olha, foi um prazer imenso ter-te aqui. Eu acredito que vamos ter mais oportunidades com certeza, porque estes temas nunca Nunca se acabam, esgota. É. nunca se esgotam. Obrigado pelo Eu vou convite, Vitor. obrigado a ti por fazeres parte e pronto, por de alguma forma as nossas almas se contactarem, se conectarem e é o Luís, é o Luís. E acredito que continua a fazer o trabalho que estás a fazer. Acredito que é muito importante. eh, Todos nós temos o nosso papel, mas tu, pelo menos por aquilo que eu conheço, por aquilo que eu sinto a teu respeito, é muito importante esta tua naturalidade de abordar temas que para muitas pessoas ainda poderão ser, de alguma forma, especialmente a parte esotérica, a naturalidade com que falas nisso, a forma como abordas isso. Sei que fazes caminhadas também, é muito o meu género também. Eu faço caminhadas à Quinta da Regaleira, organizo pequenas caminhadas, vou à Sintra, caminhadas Sim, noturnas. Andamos muito nesta mesma onda. E isso é muito bom. Portanto, é como se estivéssemos cada um no seu lugar, a fazer a sua parte vou fazer e isso. continuar a ser Cada um. esta estrelinha brilhante Obrigado. e ajudar o pessoal a despertar um pouco mais para si mesmo. Já sabem, luisresina.com, se tiverem mais interesse. Eu estava aqui a olhar para os comentários, não houve aqui pergunta nenhuma assim específica para já, irão se calhar surgir. As crises são oportunidades de transformação, sim. Hum, Fascinante a astrologia vista deste prisma. Uh, Joaquim, vamos estudar astrologia, diz a nossa querida Miquília. A Fernanda diz obrigado por este momento tão interessante e importante, tema tão natural, afinal. Tema tão natural, afinal. E é Obrigado. isto, é esta naturalidade que, que é importante, que eu acredito que é importante trazer ao de cima. Um forte abraço e até já, meu querido. Tudo a correr Até bem. já, obrigado. Forte Obrigado, abraço. meu querido. Obrigado. Então, hum, tivemos mais, digamos que é um momento solene. À medida que, deixa-me só aqui, quando eu decidi fazer o GitaFlow e, e já tinha partilhado com alguns de vocês, com quem está mais próximo, esta minha vontade de falar com pessoas, com almas, com seres, com professores, com pessoas que estão neste percurso e que de alguma forma tocam a minha vida um, porque sabia que isto tinha que acontecer. Mas só quando nós vivemos, lá está, quando nós nos tornamos, né, objetos dessa experiência, é que conseguimos sentir na pele a importância que isso tem em nós, o impacto que isso tem em nós. Um, e agora, neste direto, nesta conversa com o nosso querido Luís, que de certeza que alguns de vocês reconhecem e ouvem, um, a nossa Cidália referiu como o teu professor também, portanto estamos todos ligados, por exemplo. Mas, sabem aquela sensação de está a acontecer? Sabem aquela sensação deste alinhamento, né, que nós estávamos a falar e que talvez mais do nós já tivemos o nosso tempo de questionar, nós já tivemos o nosso tempo de escolher,
desculpem, nós já tivemos o nosso tempo de escolher caminhos, de experimentar caminhos e de fazer coisas, experimentar, né, e viver. Agora, talvez seja o momento de mergulhar em algo mais profundo, de naturalizar aquilo que nos chama, seja o que for, não importa, mas naturalizar e usar isso de nós para nós, em primeiro lugar. Que no fundo é isto, é de sermos aprendizes de nós mesmos, é sermos cobaias de nós mesmos, como o professor Luís falou. Quando nós naturalizamos aquilo que nos chama, seja astrologia, seja tarot, seja numerologia, seja o que for, e quando usamos isso de nós para nós, de mim para mim, em primeiro lugar, aprendendo com o professor, seja com quem for, tudo ganha uma dimensão diferente. E acredito que este é o momento de o fazermos nesse sentido. E, e deixarmos de uma vez por todas cair. Ontem a nossa Vera dizia a manta alentejana, a mantas, que é os véus, né? É o deixar cair as mantas pesadas e dos nossos egos e dar as mãos uns aos outros e criarmos este movimento para a unidade, porque todos nós temos tanto para partilhar, temos tantos saberes para aprofundar, temos tantas conexões e tantas frequências para sintonizar. Vamos escolher este tipo de sintonização com o saber, com a consciência, com o amor, com a unidade e com esta naturalidade de ser. Foi um pouco aquilo que aconteceu, um pouco não, foi muito aquilo que aconteceu neste Gita Flow. Gratidão mais uma vez, Luís, pela referência, pelo exemplo, por teres aceito, por fazeres parte, de alguma forma, da minha vida. Portanto, e nós não precisamos estar constantemente na vida uns dos outros fisicamente, basta encontrarmos uma vez, é isso que eu costumo dizer. Se a pessoa nos toca, hum, se a pessoa nos toca, se a pessoa. Eu costumo ver as coisas assim. Uma pessoa que olha nos meus olhos e a conexão é estabelecida, ela fica eternamente, já estava eternamente ligada a mim de alguma forma. Por isso, quanto mais soubermos acerca de nós próprios, quanto mais nos libertarmos dos disfarces e das ideias, dos papéis que desempenhamos, mais facilmente será nós compreendermos este tipo de matérias. E, e tudo é válido. Porque tudo nasceu, sabem de quem? Do próprio humano. Se tudo nasce do humano, como é que poderá? Como é que não é válido? Como é que não pode ser válido? Obviamente, estou a falar de tudo aquilo que vai na linha do amor, do conhecimento, da evolução, e fazermos naturalmente a nossa filtragem, usar os nossos filtros. E está tudo dito, está tudo feito. Gratidão a vocês, gratidão a todos por este maravilhoso Gita Flow e até já. E até já. Lembra-te que és uma estrela. Até já. Chiquinho, chiquinho.